Boa tarde. Declaro aberta a sessão de 20 de agosto de 2016. Em discussão, a ata da sessão do dia 18. Havendo comentários, aprovada a ata, passo a palavra à senhora secretária para conduzir a pauta do dia. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pauta da sessão do dia 20 de agosto de 2026. Processo número 38.282 de 2024. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Hélio Mendes do Amaral Júnior, comandante do rebocador. Advogado Dr. Luiz Felipe Cabral Velho. Haverá sustentação pelo representado. Palavra com o senhor desembargador Marcelo Davi para apresentar o seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores. No dia 13 de janeiro de 2023, ocorreu em Cali exposição a risco envolvendo um comboio formado pelo rebocador Costa Atlântica e barcaça BSM 01, ocorridos no Porto de Açu, município de São João da Barra, Rio de Janeiro. No inquérito, realizado pela autoridade marítima local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Compulsando-se os autos, verifica-se no dia e hora citados a embarcação Costa Atlântica, tipo rebocador empurrador, classificado como apoio marítimo, em área de navegação de mar aberto, 32,57 metros de comprimento, 46 AB, de propriedade de CBA Serviços Marítimos LTDA, saiu de Niterói com destino ao Porto de Açu, rebocando a balsa BSM 01, classificada para atividade de carga para área de apoio marítimo, de 38 metros de comprimento, 474 AB, de propriedade de BSM Engenharia S.A., no plano de reboque devidamente protocolizado na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, fundeando no Porto do Açu, quando foi autorizada a entrada e fundeio na área 11, sendo posteriormente atracada a balsa BSM 01 a seu contrabordo. Às 4 horas, o comandante Hélio Amaral, que havia embarcado na noite anterior, percebeu que o vento teria aumentado rapidamente e a embarcação estava sendo arrastada, chegando cada vez mais próxima à margem. Nesse momento, após o aumento considerável do vento, a embarcação e balsa foram arrastadas para a margem, levando ao respectivo encalhe. Hélio Júnior, comandante da embarcação Costa Atlântica, declarou que passaram o dia 10 e 11 navegando em regime de viagem para o Porto de Açu, onde foram informados pelo Açu VTS que ainda não teriam autorização de entrada, que permaneceram navegando na área externa do porto, aguardando-a. Que às 12 horas do dia 12 foi informado pelo diretor de operação que teriam autorização para entrar no porto, que após a autorização foi feito contato, no qual informou que seria autorizado a entrada no porto a seguir para o fundeadouro número 11, que seguiram para o fundeadouro, fundeando às 20 horas e 10 minutos, que nesse horário o depoente era o imediato, que assumiu o comando da embarcação após o desembarque do comandante, que o depoente era o responsável pela manobra, que somente constatou que o ferro não estava unhando às 4 horas, que em seguida informou o chefe de máquinas que deveria partir os motores. Porém, após uma breve conversa, ficou constatado que não havia tempo hábil para partir os motores antes de encalhar, que poderia causar uma avaria nos hélices, e às 5h30 foi informado pelo Açu VTS do encalhe. Luiz Oliveira, tripulante da embarcação Costa Atlântica, informou ser o responsável pela parte dos motores, geradores, transferência de água e diesel, pneumática, hidráulica, como também pela parte de lastros de toda a embarcação, que a embarcação, no dia 12, por volta das 21h45,
que na chegada desconfiou que a embarcação estava muito perto da margem, que havia muito vento, que recebeu o serviço, fez a checagem das máquinas e tudo estava funcionando perfeitamente, que era o que lhe competia fazer como chefe de máquinas. O comandante da embarcação, Alexandre Pereira, relatou que foi orientado a se dirigir para a área de fundeio 11, fundear a embarcação e aguardar a atracação da balsa, a contrabordo, que após a atracação passou o serviço e desembarcou de folga. O diretor de operação da empresa Rio Navegação de Serviços Marítimos, Fábio Artogui, declarou que a embarcação foi contratada para conduzir a balsa BSM-01 e permanecer 90 dias apoiando a obra de construção do cais do interior do canal número 2 do Porto de Açu, que ao chegar ao porto, o comandante fez contato VTS para informar a chegada e a autorização de entrada para o terminal 3T do terminal T2, sendo informado ao depoente pelo operador que não havia autorização, tampouco o local era aprovado para atracação, que após algumas tentativas, o comboio foi autorizado pelo porto a fundear o comboio no fundeadouro número 11. O tripulante Herbert Santos, na função de marinheiro de Convés, informou que ficou combinado do comandante ficar no quarto no horário de 0 hora. O Serviço Meteorológico Marinho, operado pelo CHM, emitiu avisos de mau tempo e vento forte para as proximidades. Os peritos, na elaboração do laudo pericial, apontaram que não houve acidentes pessoais, materiais ou poluição, bem como entenderam que os fatores operacionais também não contribuíram. De tudo o que foi apurado, apontaram a perícia que a causa determinante do encalhe foi a falha na vigilância sobre o ferro durante o período em que ficou fundeado. Apontou infrações ao Rilestra. O encarregado do inquérito, em relatório, concluiu que a causa determinante foi a imprudência, sendo possível responsável Hélio Amaral, comandante, pela falha na vigilância da embarcação, a qual comandava, e era responsável pelo quarto na hora, no momento do encalhe. A PEN ofereceu representação em face do indiciado, com fulcro no artigo 14A e 15E da nossa lei. Citado, o representado foi regularmente defendido e a defesa irá se manifestar oralmente. Na instrução foram apresentadas imagens requeridas pela defesa. Em alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. Palavra com a senhora representante da PEN, a senhora procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria entende que o acidente com comboio formado pelo rebocador Costa Atlântica e balsa foi decorrente de uma série de equívocos praticados pelo senhor Hélio, mestre de cabotagem, exercendo a função de comandante da embarcação Costa Atlântica, pois na qualidade de responsável da embarcação no momento do acidente e estando de serviço na hora, foi imprudente e negligente, visto que somente constatou que o ferro não estava unhando às 4 horas da manhã, não havendo tempo hábil para evitar o encalhe. Chama atenção, senhor presidente e senhores desembargadores, o fato de o representado não ter plotado a posição de fundeio na carta quando assumiu o serviço e tê-la como ponto de referência para as próximas plotagens como garantia que o navio permaneceria fundeado. O fato do oficial anterior não ter plotado a posição ao passar o serviço não exime o oficial que assumiu a sua responsabilidade de manter o navio fundeado em segurança. Logo, a falta de vigilância do representado, além do acidente em lide, também expôs a risco a embarcação, a navegação e as vidas presentes a bordo. A ausência de vigilância se consolidou quando, diante do aviso de mau tempo, julgou pelo fato de estar em águas abrigadas que a embarcação não seria afetada. Nesse sentido, inclusive, houve erro de avaliação do comandante em exercício. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base nos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E, da Lei 2180, de 54. Palavra com o senhor Luiz Felipe Cabral Velho.
Luiz Felipe, seja muito bem-vindo a esse tribunal. Obrigado, almirante. Iniciar minha sustentação. Senhor juiz-presidente, doutora Gabriela, doutora Ana Paula, juiz Marcelo, demais membros da segunda turma, meu cordial boa tarde aos demais presentes na casa. Primeiro, eu gostaria de desejar aí sucesso na sua nova jornada, nessa navegação aqui, desejar bons ventos para o senhor e para a sua tripulação também, e que é uma honra para a gente estar aqui presente e sempre somos muito bem acolhidos aqui na casa. Então, bem-vindo, né, e é mais uma vez um prazer estar aqui. Obrigado, doutor. Eu vou começar a minha sustentação. Eu queria, primeiro, nada afasta a responsabilidade do comandante, isso é um fato, independente do que está, mesmo porque no próprio relatório que consta nos autos, no relatório da embarcação, o imediato Hélio, comandante na hora do fato, narra, escreve de próprio punho que ele era o responsável pela embarcação. Eu queria só apontar uma pequena contradição no que consta nos autos em relação ao depoimento do marinheiro Ebert. Ele fala lá no final que ficou combinado com o comandante ficar no quarto de horário a partir de meia-noite. Mais uma vez, senhores, não quero afastar a responsabilidade dele, assim como também é inconteste o fato dele ter escrito que ele era o responsável. Mas eu queria apontar essa contradição para só narrar uma verdade, que é muito estranho. O comandante, a operação, a faina de atracação, está nos autos, começou às 20 horas, 20h10. E a tripulação só desembarcou às 21h30, quando o imediato assumiu o posto de comando, às 21h30. Portanto, se a gente considerar o quarto, ele deveria estar saindo às 3h30 da manhã, e o fato aconteceu, pelo menos como narrado, às 4 horas. Isso tudo é muito estranho, na medida em que, se a gente olhar, essa não é a prática naval em relação a esses horários quebrados. A verdade, senhores, é que o imediato, ele estava no quarto de meio-dia às 6 da tarde. No momento em que ele assumiu às 21h30, não era o quarto dele, mas ele assumiu. E ficou combinado, exatamente ao contrário do que consta, que ele ficaria no quarto até meia-noite. A partir de meia-noite, teria uma outra pessoa, lembrando que o CTS exige 3 pessoas, 3 tripulantes, e que um dos outros 3 ficaria no quarto. O fato é que isso não aconteceu. Isso não está apurado, devidamente apurado. Muito embora, mais uma vez, desculpe a repetição, não afasta a responsabilidade do imediato, que era o comandante à época, no momento, e ele escreveu de próprio punho que ele era o responsável, ele estava naquele quarto, porque ele quis assumir a responsabilidade diante daquela tripulação. O senhor Hélio, ele não é funcionário da Rio Nave, aquela foi uma primeira e única serviço que ele prestou para essa empresa. E aconteceu isso, e ele não se arrepende de ter assumido em nome da tripulação, mas isso é o que de fato aconteceu, e que eu faço questão de narrar para que os senhores, na hora da sentença, possam levar em consideração essa pequena contradição que consta no próprio relatório. Também queria lembrar aos senhores que não consta nenhuma tabela de quarto nos autos mostrando quem deveria estar em cada horário. Mais uma vez, não afasta a responsabilidade do senhor Hélio por ser comandante, e assim como por ele ter dito que ele era o responsável naquele momento. Dito isso, eu gostaria de passar só a defesa aqui dos pontos que constam na representação, para a gente poder dar seguimento. Em relação ao que está
consta na representação em relação ao volume do rádio, eu queria mostrar que uma falha de comunicação isolada não é causa determinante de encalhe, né? E a proximidade da margem já era percebida, foi narrada, às 21h45, muito antes de qualquer tentativa de contato, o que indica que a posição de fundeio e não a comunicação é fator relevante ao encalhe. Já consta nos autos que um dos tripulantes disse que a embarcação já estava muito próximo. Então, no caso, não é uma falha de comunicação que leva ao acidente. O segundo ponto é em relação ao manual de operações da Rio Nave, que exigia plotagem. Como já foi muito bem dito para a doutora Gabriela, o dever institucional da armadora não excluindo o representado. A própria Procuradoria reconhece que o comandante Alexandre também não fez plotagem. Não afasta a responsabilidade do comandante na hora do fato. Mas isso era uma prática, porque ninguém plotava. Muito bem. O boletim da Marinha, o boletim foi emitido, né, e atestou que a região não estava sob influência de fenômeno meteorológico significativo. Não se pode exigir do comandante, com meios de bordo, né, a previsibilidade, prever que um evento dessa magnitude fosse acontecer. Ele atracou com o rebocador, botou o rebocador, né, a bombordo da balsa. Então a balsa já estava parada lá, já estava fundeada, e ele atracou o rebocador. Então, assim, e foi dito para ele, pelo próprio comandante Alexandre, que quando desembarcou, que ali estaria tudo bem, era um local seguro e abrigado. E ele assim o fez, ele acreditou naquilo que ele fez. Com relação à avaliação dele, que está em águas abrigadas, como eu acabei de falar, né, o juízo compatível com o próprio depoimento do comandante Alexandre, para que fundear ali era seguro, como eu já bem disse, e o ferro e a marra eram suficientes. O erro da avaliação diante de dado técnico de terceiro mais experiente não caracteriza imprudência. Outro ponto, em relação à falha com relação ao quarto, que ele teria percebido tardiamente. Evento súbito de força irresistível, rajadas de até 24 nós, não comporta reação gradual. A embarcação já se encontrava muito próxima à margem, como já foi narrado, né, por decisão de fundeio tomado pelo comandante da embarcação. O senhor Hélio era o imediato, ele assumiu o comando na ausência do próprio comandante Alexandre, que era pessoa, funcionário da Rio Nave, experiente naquela área. O VTS tentou entrar em contato, já foi também narrado pela doutora Gabriela, não há prova de que o contato às 1h da manhã permitiria uma reação em tempo hábil frente à rapidez do evento. A simples eminência ou potencialidade não supre a exigência do nexo causal. Então, senhores, às 4h, o fato é que às 4h a embarcação já estava apoiada no fundo. Em que horas a embarcação apoiou, não foi apurado, mas às 4h. E se foi a 1h? Se foi a 1h30? Será que a ação dele ao receber o rádio já seria suficiente para ele tirar a embarcação? Ou ele teria tomado a mesma decisão que tomou de não ligar os motores para não prejudicar mais a embarcação? Isso não está apurado. Dever de vigilância. O representado agiu com prudência técnica ao decidir não acionar os motores diante do risco da avaria das hélices, conduta que buscou mitigar os danos materiais, incompatível com o elemento subjetivo da imprudência. Tá? Então, voltando ao ponto, como não está devidamente apurado o exato momento em que a embarcação encostou no fundo, o que ele podia fazer naquele momento, ele fez. Consultou o chefe de máquinas e percebendo que não havia mais condição de ligar os motores para não danificar mais a embarcação.
Senhores, era isso que eu tinha para apresentar aos senhores. Pedir que, caso de condenação, leve em consideração essa contradição que existe nos próprios autos em relação ao depoimento de um dos tripulantes de segurança que estavam na embarcação, a falta da apuração da questão de quem era o responsável de estar naquele quarto, e que isso seja ponderado na hora de uma condenação, eventual condenação. Muito obrigado, senhores. Boa tarde para todos. Excelente trabalho. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. A palavra com o senhor desembargador Marcelo Davi para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante do encalhe foi a mudança repentina e irresistível das condições climáticas, com rajadas de vento que provocaram o rompimento das amarras, provocando o acidente. A prova pericial foi uniforme no sentido de que não houve nenhuma normalidade no fundeio e a condição climática severa e inesperada deu causa ao acidente. Os peritos, em laudo do exame pericial, apontaram que não houve acidentes pessoais, materiais ou poluição, bem como que os fatores operacionais também não contribuíram para o acidente. Acostaram um boletim do CHM com avisos de mau tempo, de vento forte, válido para as proximidades da região de interesse. O encarregado do inquérito apontou erro de vigilância do representado. Contudo, deixou de explicar que condutas negligentes do mesmo provocaram o acidente, não havendo assim relação de causa e efeito entre a acusação e as condutas do comandante. Deve prevalecer a tese de caso fortuito levantada pela defesa, visto que a causa determinante do acidente foi um evento súbito da natureza, imprevisível e em intensidade e força irresistível. Conforme consta do próprio IAFN, na madrugada do dia 13/1/23, o comandante percebeu que o vento teria aumentado rapidamente, arrastando o comboio para a margem. Assim, caracterizado o fenômeno climático de vento e rajadas de até 23 nós, que se abateu sobre a embarcação de forma abrupta e violenta. Tal evento, por sua natureza irresistível, imprevisível e de natureza irresistível, se amolda perfeitamente ao conceito de caso fortuito ou, em termos marítimos, a força maior, a fortuna do mar. Diante do exposto, deve ser julgado improcedente a representação e, a meu ver, culpado o representado. Palavra aberta para discussão. Todo respeito à conclusão do desembargador Marcelo, vou discordar. Esse conjunto. Por quantas sessões o senhor desembargador quer para ter visto o processo? Semana que vem a gente vai ter. (8 de setembro). No deferido o pedido de vista do senhor desembargador Átila Cury para a sessão do dia 15 de setembro.
Continuação da pauta do dia. Processo número 38.604 de 2025. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Marcelo Pimentel Bandina, comandante do rebocador, advogados Dr. Fernando Crisóstomo Sobrinho Porto Filho e Dr. Fernando Crisóstomo Sobrinho Porto. Haverá sustentação. Passo a palavra ao senhor desembargador Sérgio de Moura para apresentar o seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de analisar as causas e as consequências da colisão do comboio formado pelo rebocador Tempestade e a balsa Giant, conduzido pelo mestre de cabotagem Marcelo Pimentel Bandina, contra uma boia no Porto do Açu, São João da Barra, Rio de Janeiro, ocorrido no dia 12 de outubro de 2023. Consta nos autos que, no dia anterior, 11 de outubro de 23, o comboio desatracou de Vitória, Espírito Santo, com destino ao Porto do Açu. Ao aproximar-se do complexo portuário, o condutor foi autorizado a atracar, porém, deveria aguardar uma outra embarcação que estava em manobra de entrada do porto. Diante disso, colheu o cabo de reboque da balsa, reduzindo de 200 para 70 metros, com o objetivo de trazer mais segurança para a manobra, e adentrou lateralmente ao canal do Terminal 2, entre as boias número 3 e número 5. Alegou o condutor que, ao adentrar o canal, haver sofrido uma grande rajada de vento. Por estar com o cabo de reboque reduzido, fez a balsa rebocada ser lançada sobre a boia número 3 do canal de acesso ao terminal do Porto do Açu. Decorrente do acidente, houve perda da lanterna da boia número 3, desfiguração das características da parte emersa do sinal náutico e alguns arranhões no costado da balsa. Em depoimento, Marcelo Pimentel Bandina declarou que vinha de Vitória com destino ao Porto do Açu, trazendo bobinas. O vento era nordeste com intensidade de 50 km por hora e que, antes de acessar o canal, entrou em contato com a Açu VTS, informando que atracaria no cais da Aliseu. Iniciou o procedimento de encurtar o cabo de reboque de 200 para 70 metros e, em seguida, deu início à entrada pelo balizamento antes dos moles, e que, ao se aproximar do par de boias número 5 e número 6, as rajadas de vento acima de 60 km por hora o atingiram, com cabo curto apropriado para entrar no canal. Que o vento e a corrente deslocaram a balsa para cima da boia, mesmo tendo adotado as medidas necessárias. Que se encontrava no passadiço efetuando as comunicações e no leme encontrava-se o marinheiro Denilton Ferreira. O mesmo foi alertado antecipadamente quanto aos fortes ventos e a corrente, que exerce a função de comandante nessa embarcação há 2 anos e que as condições meteorológicas na ocasião do acidente eram de vagas altas, vento forte, porém a visibilidade era boa, que os equipamentos de navegação e o sistema de governo do navio funcionavam normalmente, que a boia de navegação do canal de acesso ao Terminal 2 do Porto do Açu estava visível no momento da colisão, que devido ao reboque adentrou pela boia número 5 a fim de evitar maiores riscos, que não houve interferência de outra embarcação durante a manobra, que se no dia ele tivesse ciência que poderia encontrar ventos desse tipo, o mesmo não teria arriscado a manobra de entrada, que o acidente foi decorrente de uma adversidade da natureza, que no momento do início da manobra não estava ciente de que haveriam rajadas acima de 50 km por hora. Em depoimento, Denilton Ferreira, moço de Convés, declarou que faz pintura e manutenção e que atua como timoneiro no horário de serviço, que se encontrava no passadiço na ocasião do acidente, que estava de serviço no horário e seguindo as orientações do comandante, que após obter a autorização da Açu WS para entrar, da Açu VTS para acessar o canal e se aproximando das boias, o vento e a correnteza apertaram de tal forma que o comandante assumiu o timão e fez o possível, sem sucesso, que os equipamentos de navegação funcionavam normalmente, que a boia de navegação do canal de acesso ao Terminal 2 do Porto do Açu estava visível e que o responsável pelo acidente seriam apenas as condições climáticas.
Em depoimento, Michael da Silveira, moço de máquinas, relatou que se encontrava na praça de máquinas, que todos os motores funcionavam perfeitamente, que não houve avaria na embarcação decorrente da colisão, que dava para perceber que estava ventando muito, pois a embarcação jogava muito, porém, em nenhum momento os motores ou sistema de governo ficaram inoperantes. Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi a imprudência consistente no risco consciente e assumido pelo não cumprimento do item 5.1.7 dos procedimentos para os usuários da área VTS do Porto do Açu. Os terminais de uso privado, TUP, em operação do Porto de Açu e as embarcações participantes navegando na área VTS devem conhecer o Serviço do Tráfego de Embarcações, VTS, sua finalidade e propósito, bem como saber o papel, mantendo um esquema de monitoramento ativo e visando a plena garantia de segurança da navegação. Foi observado que, em se tratando de balsa para atracação, no cais da Liseu, o vento máximo estipulado definido nos parâmetros operacionais do porto é de 15 nós. Contudo, o próprio comandante da embarcação cita em seu depoimento ter observado vento de 50 km por hora com rajadas de 60, ou seja, entre 27 e 32 nós, antes de acessar o canal e de forma lateral, não pelo primeiro par de boias, conforme também registrado no citado procedimento. Os peritos demonstraram que o comandante desconhecia ou desprezava os riscos de prosseguir com a navegação naquele momento. Fato é que ele estava tentando acessar o canal já por entre o par de boias número 5 e 6. Nessa situação, a balsa derivou e colidiu com a boia número 3 do canal de acesso. Portanto, ao não observar as recomendações do procedimento operacional, o comandante assumiu o risco de um acidente. O encarregado do inquérito apontou que houve falha do comandante da embarcação, que não considerou ou desconhecia os procedimentos para acessar o Porto do Açu, constantes na NPCP-CPM. Caso mesmo acatasse as orientações ali constantes, tais quais limites máximos de vento para atracação no cais de destino e acessar o canal a partir do primeiro par de boias, a colisão poderia ter sido evitada. Desse modo, concluiu que a causa determinante do acidente foi a imprudência do comandante que desconhecia ou ignorou as orientações emanadas do procedimento operacional para acesso ao canal T2 do Porto do Açu, referenciado nas normas e procedimentos da Capitania dos Portos de Macaé. A douta Procuradoria Especial da Marinha observou a necessidade de esclarecimentos complementares de forma a facilitar o entendimento e a dinâmica do acidente, e a douta procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, por unanimidade, o representado que não constava do rol de culpados desse tribunal foi defendido por ilustre advogado constituinte e o douto patrono sustentará sua defesa. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos e o representado peticionou, informando não haver mais provas a produzir. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado alegou o que será sustentado pelo seu patrono. É o relatório. Muito obrigado, desembargador. Palavra com a senhora representante da PEN, a procuradora, senhora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, no caso ora relatado, houve clara falha do comandante da embarcação que não observou os procedimentos estabelecidos pela administradora portuária local para acessar o porto, que orienta os usuários na área VTS do Porto do Açu a acessarem o canal pelo primeiro par de boia, garantindo assim a segurança da navegação no local. No entanto, o representado optou por acessar o canal já por entre o par de boias 5 e 6, já por fora do canal balizado. Desse modo, é irrelevante a argumentação da defesa de que a área escolhida pelo representado para acesso ao canal era náutica e tecnicamente segura para o comboio, pois não compete ao representado definir os parâmetros operacionais nas manobras de entrada e saída do porto.
Além disso, a tese da defesa de que o acidente foi de natureza fortuita não encontra respaldo no boletim de informações ambientais, pois não há registro de fenômeno meteorológico significativo que possa ter corroborado para o acidente. Em que pese a defesa apontar que a estação de medição mais próxima se encontre na região de Campo dos Goitacazes, distante do local do acidente, o que inviabilizaria a aferição real das condições meteorológicas, tal argumento não merece acolhida, pois a distância é inferior a 20 milhas náuticas, algo irrisório, somado ao fato de que no trecho entre São João da Barra e Campos dos Goitacazes não haver grandes elevações montanhosas significativas que interfiram na aferição dos ventos e na circulação das massas de ar na região. Esta Procuradoria entende, sim, que ao ignorar as orientações emanadas do procedimento operacional para acesso ao canal, referenciado nas normas e procedimentos da Capitania dos Portos de Macaé, combinado com o item 5.1.7 do procedimento para usuário na área VTS do Porto do Açu, o representado assumiu o risco que culminou na colisão com a boia número 3. Por todo exposto, esta Procuradoria promove pela responsabilização do senhor Marcelo, na qualidade de comandante da embarcação Tempestade, uma vez que sua conduta evidenciou imperícia e imprudência, resultando em erro de manobra durante manobra de entrada no Porto do Açu. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação, com fundamento no artigo 14, a linha A, da Lei 2180, de 54. Palavra com o senhor advogado, doutor Fernando Crisóstomo Porto, do autor representado, senhor Marcelo Pimentel Bandina. Boa tarde, Excelência, desembargador presidente, e aqui renovo os votos que fiz na sua posse. Muito sucesso nessa presidência, que é um cargo que reputo da maior importância e é brilhantado, me permito assim dizer, pelos desembargadores, julgadores, aqui, com quem eu convivo já há bastante tempo. Então, renovado que está aqui o meu profundo desejo de sucesso, cumprimento aos demais desembargadores, ao desembargador hoje relator, à doutora procuradora, à diretora-geral do Tribunal Marítimo, e ao meu colega que está aqui, e dela também. Bom, quando eu estava ouvindo a defesa oral do doutor Luiz Felipe, eu me vi numa situação próxima de casos, né? Um vento fora do normal, numa região que é conhecida por esse vento fora do normal. Bom, cada caso com a sua peculiaridade. A Procuradoria, utilizando-se das conclusões do encarregado do inquérito, entende e promoveu a representação contra o representado, e eu vou me permitir pontuar os elementos dessa acusação. Primeiro, a questão do VTS, do Porto do Açu. Bom, quando o representado se comunicou com o VTS, ele foi autorizado a entrar por onde vinha. O VTS não é alguma coisa de antigamente. O VTS monitora a entrada e vê todas as embarcações. E foi o representado autorizado a fazer a manobra que vinha desenvolvendo, apenas tendo sido determinado a ele que esperasse a passagem de outro navio, e daí seguisse com essa manobra. Logo, a decisão
de não ter entrado pelo primeiro par de boia, embora haja essa recomendação, também há nas recomendações do Porto entradas por outros locais. Isso é possível se ver pelas próprias normas do Porto. É uma recomendação, mas não é absoluta. Embarcações pequenas não precisam aumentar o caminho até o primeiro par de boias para voltar, não estou falando especificamente dessa. Então, não é uma regra absoluta. E nesse caso em específico, o representado foi autorizado a entrar por onde vinha pela BTS. Poder-se ir dizer, mas aonde está isso nos autos? Na verdade, aonde está nos autos, ao contrário, dizendo que o que foi autorizado não foi entrar por ali. Então, falta à acusação um elemento absolutamente importante. Estavam não autorizados a entrar por ali. Não há nada nos autos que diga que ele não foi autorizado pelo VTS para entrar, fazendo a navegação que vinha, mais ainda, ele foi não só autorizado, como determinado foi que ele esperasse a passagem de uma embarcação. O segundo ponto é com relação ao vento, né? A questão do tempo. Como dito na defesa, entre o evento e a tomada de depoimento do representado, o período foi de 7 meses. Né? E aqui, como todo ser humano, diante de uma autoridade, tem aquele temor reverencial, e as perguntas, muitas vezes, são feitas e são respondidas de maneira não apropriada, daí, muitas vezes, a necessidade de um advogado estar presente no depoimento para corrigir esse excesso ou essa não é franqueza e não é a verdade e nem mentira do que a testemunha está falando. Na verdade, é como é interpretado aquilo que lhe foi perguntado. Né? O advogado, no caso específico, o papel ali é justamente auxiliar a resposta e não colocar a resposta na boca da testemunha. Mas o fato é que 7 meses depois, disse, o vento era muito forte. Mas ambos, ou melhor, as testemunhas, foram ouvidas 3 pessoas, todas foram no mesmo sentido. Houve uma rajada absurda de tempo. E aí tem a questão, como é que essa rajada é percebida? Pela estação meteorológica citada na peça de representação. Há uma diferença geográfica enorme. Um boletim meteorológico espelha um determinado momento de condição de tempo, não monitora o tempo todo. Nos autos, inclusive, há referência de condições de tempo com rajada que veio lá de uma plataforma próxima dessa região, necessária para que foi consultada para justamente determinar a condição do tempo. A condição de tempo, como disse a própria Procuradoria, não era uma condição de tempo que determinasse um acautelamento maior do que aquele que já vinha sendo feito. Não era condição de tempo de boletim meteorológico, se está nos autos, não era um tempo excessivo, estava dentro dos limites. Agora, o representante disse, um vento de 50, 60, em que momento, quilômetros, né? 20, ou 7, 18, 19, 20 nós. Em que momento foi isso? Não está definido aqui. Então, o depoimento do representado não pode ser usado contra ele numa situação de exceção. Por que de exceção? Porque o que comprova a condição de tempo, como bem disse a Procuradoria, é o boletim meteorológico. E ali não há nada dizendo que o tempo estava com aquela intensidade toda. Muito bem. Dentro de uma entrada de um canal balizado, é normal que se reduza o cabo, né, da
maior guia, a aproximação da balsa ao rebocador faz com que a manobrabilidade seja melhor e mais rápida, inclusive. Então, isso é uma prudência adotada porque ele sabe comandar. Mas foi tomado de surpresa, e aí ficou irresistível, por uma rajada, e jogou a balsa contra a boia. Então, na verdade, se está numa situação muito próxima, embora particularmente falando diferente, da rajada de vento que houve lá. É uma região que constantemente é assodada por rajada. Por mais que haja cautela daquele que está na condução da embarcação, essa rajada de vento, num determinado momento, pode ser tão irresistível que determine um acidente. E que é, na visão da defesa, o ponto que causou a colisão. Daí o porquê a defesa espera que a representação seja julgada improcedente. Com todo respeito à douta Procuradoria. Então, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa defesa oral. Muito obrigado, doutor Fernando. Obrigado pelas suas palavras iniciais. É sempre um prazer ter os advogados presentes aqui nessa corte. A razão principal de que exista o tribunal é que os representados possam ser defendidos e dando a possibilidade de ampla defesa e o contraditório. Muito obrigado. Os senhores são sempre muito bem-vindos aqui nessa casa. Então, eu vou tomar a liberdade de reciprocar isso em meu nome, como advogado, e meu colega. A sensação que nós, advogados, temos nessa corte é o bem-querer. E isso tem sendo um posicionamento do tribunal contínuo. E nós estamos vendo aqui que essa continuidade está se perpetuando mais uma vez. Muito obrigado, dona gente. Palavra com o senhor desembargador, relator Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. Por favor, desembargador. Senhor presidente, só um instante, porque baseado na sustentação oral da defesa, eu estou alterando um pouco a minha decisão que já havia. Deseja um minuto. O senhor deseja algum intervalo, desembargador? Eu gostaria. Eu preciso de um minuto só. Então tá bem, então sigamos assim. O processo ele sempre já traz dentro dele a defesa, mas a importância da sustentação oral é realmente trazer novos elementos que podem alterar algo numa decisão pré-estabelecida, mas não definitiva, né? Então foi o que eu fiz aqui agora. Desembargador, muito obrigado. A defesa do representado alegou que a manobra de ingresso foi previamente comunicada ao ASU-VTS e autorizada, que inexistia impedimento náutico para o ingresso realizado, que os dados meteorológicos disponíveis não indicavam situação incompatível com a operação e que a colisão decorreu de rajada súbita e imprevisível de vento durante a manobra, configurando típica hipótese de fortuna do mar. Canais foram projetados para conferir a alternativa mais segura para a navegação de entrada e saída dos portos e devem ser acessados em suas extremidades. Entrar lateralmente no meio de um canal não é prática rara. E aqui eu faço um parênteses, novamente remontando
ao meu passado recente como comandante de navios há 2 anos e meio atrás, antes de ingressar nessa corte. E Porto do Açu é um porto que eu frequentei muito. Conheço as situações lá. Não é prática rara a entrada lateral do canal. O canal é muito extenso, então entra-se realmente no meio do canal. Mas, mesmo não sendo rara a prática, o condutor que assim o fizer assume o risco de eventuais consequências. A autorização de VTS portuários para entrada, saída e manobras em portos é concedida em função do tráfego existente e previsto na área portuária e em seus canais de acesso, jamais se constituindo num salvo-conduto para descumprimento de regras e da boa prática marinheira. E para o bom marinheiro, não há o que se falar em imprevisibilidade de vento, pois rajadas não previstas meteorologicamente acontecem e sua possibilidade deve ser sempre considerada, ainda mais no Porto do Açu. Logo, assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face do condutor do comboio pela colisão com a boia do canal. A ausência de acidentes pessoais e de poluição hídrica e a monta dos danos materiais será levada em consideração na dosimetria da pena. É como concluo. Palavra aberta para discussão. Eu estou acompanhando o desembarque. Então, o que está acontecendo, na verdade, tentando entrar pelo canal na... Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador Sérgio Moura para apresentar o seu voto. Apenas ressaltando que também o voto eu alterei em função da sustentação oral do patrono. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, colisão do comboio formado pelo rebocador Tempestade e a balsa Giant contra uma boia no Porto do Açu, São João da Barra, Rio de Janeiro, com a ocorrência de danos materiais, porém, sem a incidência de acidentes pessoais ou poluição hídrica. Quanto à causa determinante, erro de manobra. Decisão, julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do acidente da navegação, tipificado no artigo 14, linha A da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas imperita e imprudente de Marcelo Pimentel Bondina, condutor do comboio formado pelo rebocador Tempestade e balsa Giant, e, considerando circunstâncias, consequências, agravantes e principalmente os atenuantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, com fundamento no artigo 121, inciso 1 da referida lei, custas na forma da lei. Outras medidas, oficiar a Capitania dos Portos de Macaé para que diligencie a respeito das infrações apontadas pelo encarregado do inquérito. É como eu voto. Como votam os demais desembargadores? De acordo. Decidiu a segunda turma no Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do senhor desembargador Sérgio de Moura. Publicação do voto no processo número 38.604 de 2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, custas na forma da lei. Outras medidas, oficiar a Capitania dos Portos de Macaé, agente da Autoridade Marítima, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 36.105 de 2022. Desembargador relator Átila Lancuri, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Felipe Augusto Jéssica, responsável pelo embarque das carretas no módulo comunicante. Advogado Dr. Diego Brito Coelho. JF de Oliveira Navegação Limitada, armadora da estrutura flutuante. Advogado Dr. Solon Angelim de Alencar Ferreira.
Para com o senhor desembargador Átila Curi para apresentar o seu relatório. Esse acidente, só para localizar todo mundo, ocorreu nesse terminal aí, que é chamado de... É uma estrutura flutuante, chamada Terminal de Balsas JF Ceasa, mas é pertencente à empresa JF de Oliveira. Passa. Esse módulo comunicante faz parte de uma estrutura maior e... Volta uma aí. O módulo comunicante faz parte de uma estrutura maior que é unido às outras partes, são 3 partes formando um todo, e esse todo tem um título de descrição de embarcação, então uma estrutura flutuante é assemelhada a uma embarcação. O que se rompeu foi essas ligações entre o módulo esse módulo comunicante e as outras partes. No momento tinham vários caminhões em cima dessa estrutura e todo esse... Vai passando tudo isso foi para dentro da água, é o que eu vou relatar mais ou menos aqui, só para deixar claro o que acontece, só localizar e ter uma ideia do que eu estou falando aqui, para não parecer difícil aqui na hora da leitura. Pode passar a primeira fotografia, por favor? São os portos flutuantes de Manaus. Não é o terminal de container do Porto do Chibatão, não. Portos de Manaus. Também não é o porto público de Manaus. Adiante, por favor. Então, como eu falei, os presentes autos tratam de um inquérito instaurado pela Cefaoc com a finalidade de apurar o naufrágio parcial do módulo comunicante pertencente à empresa JF de Oliveira Navegação Limitada, ocorrido em 29 de novembro de 2021, por volta das 23 horas e 45 minutos, no Distrito Industrial, proximidade de Ceasa, margem esquerda do Rio Negro, no município de Manaus. De acordo com o memorial descritivo constante da folha 30, o módulo comunicante entrega o terminal de balsas JF Ceasa, juntamente com os outros 2 módulos idênticos, sendo destinado às operações de carga e descarga de balsas que transportam cargas gerais, especialmente carretas rodoviárias. A estrutura é conectada à terra por meio de uma via de acesso composta por ponte, flutuante de apoio e um pontilhão de transição. O flutuante do atracadouro possui 6 rampas de acesso do tipo roll-on-roll-off, com 5 metros de largura e 13 metros de comprimento cada, acionadas por cilindros hidráulicos para se ajustarem à altura dos convéses das balsas conforme a variação de calado durante as operações. As balsas não atracam diretamente do flutuante, sendo mantidas posicionadas por embarcações empurradoras. Cada módulo possui 200 toneladas de TBP ou 6 carretas de 45 toneladas, com 50 metros de comprimento. Assim, de acordo com o título de descrição da embarcação, o terminal de balsa JF Ceasa consiste em uma estrutura sem propulsão própria destinada ao transporte de cargas e navegação interior, possuindo cerca de 150 metros de comprimento, arqueação bruta de 2.400 AB, classificada para atividade de carga em águas interiores com 800 toneladas de TBP, 270 toneladas cada módulo. A empresa JF Oliveira Navegação informou sobre a ocorrência em comunicado juntado em folhas. Informou que por volta do horário que eu citei do dia, um de seus módulos adenou durante a operação com carretas baú. Acrescentou que às 2h48 do dia seguinte ocorreu o naufrágio da estrutura, juntamente com as carretas que se encontravam em processo de embarque. A empresa declarou ainda que todas as medidas de segurança disponíveis foram imediatamente adotadas e que se encontravam em andamento as providências voltadas à retirada da carreta da margem do Rio Negro e à reflutuação do módulo. Os peritos descreveram na sequência de acontecimentos do laudo que no citado dia e horário, segundo o relato das testemunhas,
O terminal possui aproximadamente 20 caminhões com carretas carregadas e embarcadas. Nesse momento, durante a troca de turno da equipe de operação, uma parte do terminal apresentou ruídos de origem desconhecida. Assim, os operários que trabalhavam no porto tentaram dar início ao desembarque 2 caminhões, porém sem sucesso. Antes do desembarque das carretas, os 7 olhares com pinos que comunicavam os módulos se romperam. Dessa maneira, os operários não conseguiram retirar nenhum dos caminhões, permanecendo os 20 no fundo do rio. No dia seguinte, 5 dos 20 caminhões foram reflutuados, enquanto os demais permaneceram submersos. Durante a perícia realizada no dia seguinte ao ocorrido, constatou-se que a carga existente no interior das carretas estava dentro da água. Visualmente, foram observados equipamentos do tipo televisão, entre outros materiais submersos. Conforme apurado no laudo, o naufrágio do módulo não ocasionou acidentes pessoais, porém resultou em significativos danos materiais envolvendo os caminhões envolvidos e avaria nos 7 olhares com pino responsável pela ligação com os outros módulos. Quanto aos impactos ambientais, o laudo concluiu que não houve ocorrência de poluição decorrente do acidente. Os peritos escreveram que, com base no memorial descritivo do terminal, que o módulo comunicante havia sido projetado para comportar 6 carretas de 45 toneladas cada. Constatou-se, entretanto, que no momento do acidente haviam 20 carretas embarcadas no módulo comunicante do terminal, quando ocorreram os rompimentos dos olhares. Os peritos observaram que houve negligência e imprudência do supervisor da operação por não observar o TBP máximo previsto no memorial descritivo. Felipe Augusto Gens, que declarou que exercia a função de supervisor administrativo operacional dos 2º e 3º turnos e que era o responsável pelo embarque das carretas no módulo comunicante. Informou, porém, não saber exatamente quantas carretas estavam embarcadas no momento do acidente, estimando que aproximadamente 15 unidades. Afirmou que as carretas se encontravam seguras no módulo e que todas seriam posteriormente embarcadas na balsa, uma vez que o módulo funcionava como base de transbordo. Declarou não possuir acesso aos documentos que indicavam a capacidade de carga ou a quantidade máxima de carretas suportadas pelo módulo. Ítalo Romero declarou que exercia a função de gestor administrativo operacional do porto e também foi pelo mesmo caminho do depoente anterior. O encarregado do inquérito, em sua análise, concluiu que o naufrágio decorreu essencialmente de 2 circunstâncias. A primeira consistiu na autorização do supervisor e pelo gestor administrativo operacional do embarque de quantidade de carretas superior à capacidade operacional do módulo comunicante. A segunda está relacionada à conduta negligente dos responsáveis pela operação, que não possuíam conhecimento nem acesso aos documentos técnicos da embarcação, especialmente o memorial descritivo, que indicava os limites de carga e quantidade máxima de carretas que era capaz de suportar. O encarregado concluiu que assim que houve a causa determinante do acidente foi a negligência do senhor Luiz Felipe Gens, que apontando como possível responsável pelo acidente. Foram realizadas tentativas de notificação do indiciado, tanto pessoalmente quanto por edital, porém ele não foi localizado para apresentação de defesa prévia. Em análise preliminar, a Procuradoria entendeu que os autos não permitiam identificar com segurança quem havia autorizado o embarque da quantidade de caminhões superior ao limite permitido. Observou que a decisão aparentemente não teria sido tomada exclusivamente pelo supervisor Felipe Gens, razão pela qual considerou necessária a realização de diligências complementares, associado ao fato que apenas 2 testemunhas foram ouvidas e que era necessário ainda preencher algumas lacunas, como identificar as atribuições e responsabilidades dos agentes envolvidos. Foi expedido os ofícios, em decorrência de tal pleito, foi juntado nos autos do ofício da capitania informando que o senhor Felipe Gens, que não fora localizado e que permanecia em local ignorado, incerto e não sabido. Por sua vez, a pessoa jurídica JF de Oliveira Navegação foi oficiada a prestar informações, mas ficou silente no que alude a tal pleito. Inicialmente, a PEN apresentou representação em face de Felipe Augusto Gens, que apresentou sua defesa após o recebimento dessa primeira representação. Porém, houve o despacho do desembargador Nelson Cavalcante Silva Filho,
que requereu nova análise da PEN para avaliar a inclusão da armadora JF de Oliveira Navegação no polo passivo da representação. Fundamentou sua posição nos próprios argumentos da inicial da Procuradoria, que apontam falhas na instrução do inquérito, especialmente quanto à ausência de identificação de quem autorizou o embarque dos caminhões em quantidade superior à permitida. Destaca que apenas 2 testemunhas foram ouvidas e que o responsável direto pelo embarque não foi localizado e que a empresa armadora permaneceu silente quando oficiada a prestar esclarecimentos. Diante da negativa da empresa em produzir provas essenciais, entendeu configurada ao menos culpa por negligência no treinamento e gestão do seu pessoal, razão pela qual propôs a devolução dos autos à PEN para avaliar a inclusão da armadora no polo passivo. Em decisão de plenário, os autos retornaram à PEN a fim de que fosse avaliada a necessidade apontada pelo desembargador Nelson. Nessa esteira, a Procuradoria requereu que a capitania fosse novamente oficiada para esclarecer as divergências sobre o peso máximo da carga apontado no relatório de embarcação nacional e no memorial descritivo do módulo avariado, bem como verificar-se junto ao ANTAC, órgão autorizado pela autorização da JF Oliveira para operar em movimentações de carga, sobre eventual abertura de processo administrativo por parte daquela autarquia, daquela agência. Em atendimento à solicitação, a capitania entendeu que a aparente divergência entre o peso máximo de carga apontado no relatório do terminal de Balsas e o contido no memorial descritivo deve-se ao fato do relatório de embarcação ser igual a 810 toneladas, referir-se ao peso, na verdade, ao TBP, grifo meu, total dos 3 módulos, os quais cada um tem o TBP de 270 toneladas. A ANTAC relatou que o memorial descritivo apresentado não informava sobre essa TBP máxima, por isso não se pronunciou sobre o assunto. Assim, a PEN ofereceu representação em face do responsável pelo embarque das carretas e pela armadora. Vai falar a procuradora Gabriela, novas representações recebidas por unanimidade. Conforme já citado, o primeiro representado apresentou defesa técnica. Ele foi também oficiado para se manifestar sobre a nova representação. A defesa sustentou que o representado não pode ser responsabilizado pelo naufrágio do módulo, pois jamais teve acesso ao documento técnico que estabelecia a capacidade máxima de carga da estrutura, notadamente memorial descritivo. Segundo a defesa, o próprio depoimento prestado no inquérito demonstra que ele desconhecia informações relativas ao limite de peso e à quantidade máxima de carretas. Tendo tomado conhecimento desse documento apenas após o ajuizamento da representação perante o tribunal. Argumenta que o representado tinha ciência apenas de que o módulo funcionava como área de transbordo para embarque de carreta nas balsas, razão pela qual não possui elementos para concluir que a quantidade excedia o previsto. Nesse contexto, afirma que o módulo aparentava operar normalmente e não havia qualquer informação disponibilizada ao representado. A defesa informa ainda que o acidente ocorreu durante a troca de turno, apesar de lá no depoimento o representado falar que era responsável pelos 2 turnos. E, de acordo com o próprio representado, no momento do sinistro, ele se encontrava em reunião no pátio superior para assumir o turno de trabalho. A defesa também destaca que o representado sequer soube informar com precisão a quantidade de carretas que estava sobre o módulo. Com base nesses argumentos, a defesa sustentou que não ficaram caracterizadas nem a negligência nem a imprudência atribuída ao representado. Citada, a segunda representada também se defendeu. Sustentou que não houve culpa na escolha do Felipe Gens para exercer a função de supervisor. Argumentou que atua há décadas no transporte fluvial de cargas e adota critérios rigorosos na seleção de seus colaboradores. Destaca que o desempenho do colaborador foi considerado satisfatório. Afirma também que não houve falha na supervisão por parte da empresa. Sustenta que o alegado silêncio diante da solicitação da capitania decorreu de orientação jurídica cautelar durante a fase investigatória, não podendo ser interpretado como negligência ou desinteresse na apuração dos fatos. Argumenta ainda que o acidente ocorreu durante a troca de turno da equipe
A representada sustenta que a conclusão do FN da perícia se baseou em premissa equivocada, ao considerar apenas a quantidade de carretas embarcadas. Argumenta que a referência constante no memorial descritivo a 6 carretas de 45 toneladas representa apenas uma forma de expressar a capacidade de carga do módulo, em termos de tonelagem, equivalente a 270 toneladas, e não um limite absoluto do número de veículos. Segundo a defesa, a própria capitania teria posteriormente esclarecido que cada módulo possuía a capacidade individual de 270 toneladas. Com base em levantamento realizado pela representada, a partir das plaquetas de tara das 18 carretas sinistradas, a empresa concluiu que o peso total embarcado era de 231.850 toneladas, valor inferior ao limite de 270 toneladas. Mostrou uma tabelinha aqui com a tara de cada veículo. Assim sustentou que não foi demonstrado o excesso de peso. O primeiro representado foi intimado para se manifestar sobre a nova representação. Falei, reafirmou seus argumentos de defesa e aderiu naquilo que se beneficia no que foi exposto pela segunda representada. Aberta a instrução, nenhuma outra prova foi produzida. Em razões finais, manifestaram-se as partes. É o relatório, presidente. Desembargador, palavra com a senhora representante da PEN, a procuradora, senhora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria promove pela responsabilização do senhor Felipe, pois agiu de forma imprudente diante da inobservância de medidas de precaução e segurança que se faziam necessárias ao embarque da carga. Como apontado nos elementos de investigação, a capacidade do módulo comunicante não era suficiente para a quantidade de carretas embarcadas, aliado ao fato que demonstrou total desconhecimento sobre o memorial descritivo, que fazia menção expressa à quantidade exata de carretas e peso que o módulo comunicante suportaria. Merece ainda reprimenda a empresa JF de Oliveira, na qualidade de armadora da estrutura flutuante, por culpa em eligendo, pois foi negligente não agindo com diligência na escolha do colaborador para a faina de embarque de carga, contribuindo assim para o transporte em excesso, uma vez que a capacidade do módulo comunicante não era suficiente para a quantidade de carretas embarcadas, do que resultou no naufrágio de toda a carga. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 14, alineado da Lei 2180 de 54. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar suas conclusões. Dos autos temos que os peritos verificaram que o memorial descritivo estabelecia para o módulo comunicante a capacidade de 6 carretas de 45 toneladas por módulo, ou seja, 270 toneladas de porte bruto para a estrutura flutuante completa, enquanto os relatos indicavam que havia 20 carretas embarcadas quando ocorreram os rompimentos dos 7 olhares que uniam os módulos. Tanto os peritos como o encarregado do inquérito concluíram que houve negligência e imprudência, sobretudo porque os responsáveis pela operação permitiram o embarque sem observar os limites operacionais da estrutura. Dos autos também temos que a PEN acusou o primeiro representado de agir com negligência e imprudência ao permitir o embarque de quantidade de carretas superior à capacidade prevista para o módulo. A PEN sustentou que o representado deixou de observar medidas de precaução e segurança necessárias e tudo mais que a doutora Gabriela leu. A sua defesa, em síntese, argumentou que ele não conhecia o memorial descritivo, nem os limites de carga da estrutura, estava lá fazendo a reunião dele enquanto ouvia a troca de turnos. A PEN também acusou a segunda representada por culpa em eligendo, sustentando que a armadora teria sido negligente ao designar para a função de responsável pelo embarque uma pessoa que não demonstrou o comprometimento necessário com as medidas de precaução e segurança exigíveis. A defesa dessa representada, em síntese, sustentou que não houve culpa em eligendo e nem culpa em vigilando, argumentando que seu preposto possuía qualificação adequada e que não foi demonstrada qualquer falha de supervisão. Além disso, como eu relatei,
ela apresentou a tara dos veículos, de 18 veículos, né? Então, cotejando todos esses argumentos, entendo que as teses defensivas dos representados não merecem prosperar. Em primeiro lugar, tanto o módulo comunicante quanto o terminal flutuante se constituem embarcações ou estruturas sujeitas à certificação e aos limites operacionais constantes de seus documentos técnicos. Assim, os responsáveis pela operação tinham o dever de conhecer e observar essas limitações. Nesse contexto, causa especial perplexidade o fato de que Felipe Augusto Genski e Ítalo Romero de Oliveira, ambos encarregados do embarque das carretas, tenham declarado desconhecer os limites de carga da estrutura e os documentos que definiam a capacidade de carga dos módulos, além de não terem sido capazes de informar com precisão a quantidade de carretas efetivamente embarcadas. Tal circunstância revela uma evidente deficiência de controle operacional incompatível com a complexidade e os riscos inerentes à atividade desempenhada. Ademais, embora os autos não permitam afirmar com absoluta certeza a exata distribuição das 20 carretas ao longo de todo o terminal flutuante, a maior parte da prova produzida, especialmente os depoimentos colhidos, converge para a conclusão de que elas se encontravam embarcadas no módulo que veio a naufragar. Os peritos registraram que havia 20 carretas embarcadas no módulo quando ocorreu o rompimento dos olhares, fato que não foi contestado. Ainda sobre a defesa do primeiro representado, a troca de turno não justifica a sua falta de controle sobre a faina. Além disso, declarou que era o responsável pelos 2 turnos. Sobre a segunda representada, em que pese as qualificações profissionais do primeiro representado, o fato é que ele não observou as medidas de precaução exigidas para a realização segura da operação. Também não se mostra convincente a tese defensiva baseada apenas na tara dos veículos. O levantamento apresentado pela empresa considera exclusivamente o peso vazio das carretas, deixando de contabilizar o peso de cargas efetivamente transportadas, apesar de restar incontroverso que as carretas estavam carregadas e que, inclusive, foram observados produtos transportados em seu interior após o acidente. Dessa forma, o cálculo apresentado não permite concluir que o limite operacional de 270 toneladas foi respeitado. Por fim, a hipótese de defeito estrutural encontra pouco amparo nos autos. A documentação indica que os módulos eram estruturas relativamente recentes, construção de 2018, de acordo com o título de descrição de embarcação, e não há elementos técnicos conclusivos demonstrando avaria prévia. Em contrapartida, as fotografias e os danos observados, especialmente o rompimento dos elementos de ligação entre os módulos, mostram-se compatíveis com esforços estruturais excessivos decorrentes de sobrecarregamento do módulo. Assim, conclui-se que a causa determinante do naufrágio do módulo comunicante foi o seu sobrecarregamento, em razão do embarque de carretas e respectivas cargas em quantidade superior ao limite previsto para sua tonelagem de porte bruto. Diante do exposto, deve ser julgados procedentes os fundamentos da PEN. O primeiro representado agiu com imprudência ao deixar de observar a capacidade do módulo, e a segunda incorreu em culpa em eligendo por haver confiado a responsabilidade pelo embarque a um profissional que não demonstrou a cautela e o comprometimento necessários ao cumprimento das normas e procedimentos de segurança aplicáveis à operação. Tal circunstância evidencia falha na escolha e supervisão do preposto. Na aplicação da pena, deve ser considerado que o primeiro representado não apresenta antecedentes nesse tribunal e a segunda representada possui condenações anteriores. É como concluo, presidente. Aberta para discussão. Cada fase de discussão, palavra com o desembargador Átila Cury para apresentar o seu voto. Letra A. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação. Naufrágio parcial do módulo comunicante, integrante do terminal de balsa JF Ceasa, com danos a 20 caminhões com carretas carregadas e nos olhares com pinos que comunicam os módulos. Quanto à causa determinante, sobrecarregamento devido ao embarque de carretas e suas cargas, além do valor previsto para sua tonelagem de porte bruto. Decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no artigo 14, alineado da lei, como decorrente de 1. Imprudência do primeiro representado por não observar as medidas de precaução e segurança.
conforme eu já falei, e da culpa em elegendo da segunda representada, conforme eu já relatei. E considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes relatadas, condenar o primeiro representado à multa de 300 UFIR e a segunda representada à multa de 3.000 UFIR, com fundamento no artigo 121, inciso 7, parágrafo 5º, artigo 124, inciso 9 e parágrafo 1º para a segunda representada. Custas a segunda representada. É como voto, presidente? Como votam os demais desembargadores? De acordo. Só peço a palavra. Eu achei a multa 3.000 seria para a empresa, né? Para a empresa. Eu achei muito baixa a multa. Eu queria sugerir uma pena de 10.000 FIR. Acompanho o vice-presidente. Não, eu vou manter os meus 3.000. Eu não tenho nada contra a multa, vou manter as 3.000, porque eu considerei nesse balanço as atenuantes. A culpa foi em elegendo, não foi uma culpa direta, digamos assim, da empresa. Por que eu considerei isso? Como o juiz Nelson, o desembargador Nelson à época falou, olha, ela é responsável por ter contratado a pessoa. Eu estou achando que eu creio que a culpa maior foi de quem autorizou, só que eu não posso ir muito fundo nele, na multa. Considerei também as circunstâncias e consequências, deu a multa mais baixa de 500 UFIR, que não posso ultrapassar. No caso da empresa, ela não foi a responsável direta pelo embarque das carretas. Então, nada contra a multa, mas eu pretendo manter os 3.000 FIR, não tem nada contra... A minha, 10.000 FIR. Eu acompanho o relator no mérito e a multa... Então vai ser unanimidade quanto ao mérito e maioria quanto à multa da segunda representada. Confere? Então, decidiu a segunda turma no Tribunal Marítimo por unanimidade quanto ao mérito para o primeiro e segundo representados e por maioria quanto à multa do segundo representado. Publicação do voto no processo número 36.105 de 2022. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, quanto ao mérito e a pena do primeiro representado e por maioria quanto à pena do segundo representado, nos termos do voto do senhor desembargador Átila Cury, condenando o primeiro representado a pena de multa de 300 UFIR e o segundo representado a pena de multa de 10.000 UFIR, com o voto do desembargador Marcelo para essa pena de multa, com que foi acompanhado pelo desembargador Sérgio de Moura. O processo vai ser relatado pelo senhor, tá? Porque o mérito foi por unanimidade. Tá? Continua com o senhor, com o desembargador Átila. Só uma dúvida com o novo regimento. Eu continuo colocando o voto como eu dei, certo? O voto vai como eu dei. Isso, aí depois multa, o senhor só faz o comentário dizendo que a multa teve a multa do... Só o acordo que vai... Isso, sim, tá? Processo número 39.078 de 2025. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Pedro Henrique Gonçalves de Assis, proprietário. Advogada doutora Maiara da Cruz Pinto. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar o seu relatório. Trata-se de analisar as causas e as consequências do alagamento e posterior emborcamento de uma embarcação sem nome nem inscrição, propulsionada a motor, conduzida pelo seu proprietário, POP, Pedro Henrique Gonçalves de Assis, seguidos do naufrágio e queda na água de seus tripulantes e o óbito de um dos seus ocupantes. Constam dos autos que, em 31 de maio de 2025, a embarcação, conduzida por seu proprietário, acompanhado de um menor de 15 anos, encontravam-se em atividade de pesca no Rio São Francisco, São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais. Por volta das 19 horas, ao jogar a rede de pesca, a mesma se enrolou no hélice do motor do barco, causando alagamento e emborcamento, seguidos de naufrágio, fazendo com que seus tripulantes caíssem na água. O condutor conseguiu nadar até a margem, porém, o menor desapareceu, sendo seu corpo localizado no dia 2 de junho de 2025. Em depoimento,
Pedro Henrique Gonçalves de Assis relatou que estava a bordo do barco, juntamente com seu amigo de 15 anos, pescando de tarrafa, que quem conduzia a embarcação era o menor, que o depoente era habilitado, mas passou a condução para o menor, pois ele conhecia a área, que quando o depoente arremessou a tarrafa, ela ficou presa no fundo do rio e que, ao puxá-la, enroscou na hélice do motor de popa, fazendo com que a embarcação girasse e, consequentemente, entrasse água, causando o emborcamento da embarcação e seu naufrágio, que não havia material de salvatagem a bordo, que no momento do naufrágio os tripulantes estavam a aproximadamente 40 metros da margem, e cerca de 2 metros um do outro, e decidiram nadar até a margem, que depois de um tempo não avistou mais o menor, que ao chegar à margem foi socorrido. Os peritos observaram que a causa determinante do acidente e do fato da navegação foi devido ao proprietário do barco ter permitido que a embarcação fosse conduzida por menor de idade, realizando pesca no período noturno sem a iluminação necessária, no local de risco, sem uso de colete salva-vidas. O encarregado do inquérito responsabilizou Pedro Henrique Gonçalves de Assis pelo acidente e pelo fato da navegação. A douta Procuradoria Especial da Marinha entendeu que o alagamento e o consequente emborcamento e o naufrágio da embarcação configuraram caso fortuito, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, por unanimidade, o representado que não consta do rol de culpados desse tribunal foi citado pessoalmente, sendo defendido por ilustres advogadas constituídas com a tese de que não houve qualquer situação concreta que colocasse em risco a segurança da embarcação, das pessoas a bordo ou dos bens transportados. Que não ocorreu qualquer incidente, manobra perigosa, avaria, colisão, encalhe ou circunstância que pudesse comprometer a integridade da embarcação ou a segurança dos ocupantes. E não estão presentes os elementos necessários para a caracterização do fato da navegação previsto no artigo 15, a linha E, que não houve conduta dolosa, negligente, imperita ou imprudente, que há ausência de nexo causal e que o ocorrido deveu-se por uma eventualidade ou uma fatalidade. Aberta a instrução em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos e o representado não se manifestou. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado peticionou argumentando sobre a ausência de justa causa mínima qualificada, da falta de dolo, da insuficiência de prova de culpa penal, da ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado e, por fim, requeriu a produção de provas. Em relação ao pedido de produção de provas nas alegações finais, foi aberto prazo para sua produção e foi certificado em 5 de junho de 2026 que decorreu o prazo para a apresentação das mesmas sem que o representado se manifestasse. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, a procuradora senhora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria entende que o pescador Pedro Henrique Gonçalves, proprietário e tripulante da embarcação sem nome, agiu com imprudência e negligência ao permitir a condução da embarcação por menor de idade não habilitado, bem como por deixar de manter a bordo os equipamentos obrigatórios de salvatagem. Tal conduta revela flagrante desrespeito às normas que disciplinam a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana nas águas interiores, contribuindo de forma direta e determinante para a ocorrência do fato da navegação e, por consequência, para o óbito do menor, ao expor indevidamente a risco as vidas que se encontravam a bordo. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E, da Lei 2180 de 54. Palavra com o senhor desembargador relator, Sérgio de Moura, para apresentar suas conclusões. Assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face de Pedro Henrique Gonçalves de Assis, proprietário da embarcação sem nome, por suas condutas imprudente e negligente ao entregar a condução de sua embarcação à pessoa não habilitada ao navegar sem dotar a embarcação de colete salva-vidas e por realizar pescaria no período noturno sem a devida iluminação. É como concluo. Palavra aberta para discussão.
Encerrada a fase de discussão, palavra do senhor desembargador Sérgio Moura para apresentar o seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, alagamento e emborcamento seguidos de naufrágio de uma embarcação sem nome não inscrita e posterior queda na água de seus tripulantes, tendo como consequência o óbito de um de seus ocupantes, ocorrido no Rio São Francisco, São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, com danos materiais, porém sem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, condução por pessoa não habilitada e ausência de material de salvatagem. Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas negligente e imprudente de Pedro Henrique Gonçalves de Assis, proprietário da embarcação sem nome não inscrita e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, cumulativamente com multa de 500 UFIR, com fundamento no artigo 121, incisos 1 e 7 da referida lei. Custas na forma da lei. Outras medidas: oficiar a Delegacia Fluvial de Pirapora para que diligencie a respeito das infrações aos artigos 16, inciso 1 e 20 e inciso 1 do Relesta, praticadas pelo POP Pedro Henrique Gonçalves de Assis, proprietário da embarcação sem nome, e encaminhar os autos ao Ministério Público de Minas Gerais. Como votam os demais embargadores? De acordo. Decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade nos votos do senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 39.078 de 2025. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFIR, custas na forma da lei. Outras medidas: oficiar a Delegacia Fluvial de Pirapora, agente da Autoridade Marítima e Infração Relesta, e enviar a cópia do acordo ao douto Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Processo número 37.327, de 2023. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Paulo Roberto Duarte de Toledo, condutor. Advogado doutor Felipe Lovato Batite. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar o seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores. No dia 16 de junho de 2022, por volta das 18 horas, ocorreu a colisão com pedras da lancha Nica, próxima à Praia Grande, município de São Sebastião, São Paulo, com danos materiais. No inquérito, realizado pela autoridade marítima local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Verifica-se que, por volta do dia e hora citada, a embarcação suspendeu do Yacht Clube de Ilhabela, com destino à praia de Pitangueiras, com um tripulante e um passageiro, fundeando por volta das 15 horas, permanecendo naquele local até por volta das 18. Ocorre que, por volta de 18 horas, a embarcação Nica suspendeu em direção ao Yacht Clube com velocidade aproximada de 20 nós. Todavia, no momento em que o condutor, Paulo Roberto, realizava a configuração do GPS, a embarcação colidiu com a laje dos moleques, encalhando no local. Sucede que, por volta das 18h40, o condutor e a passageira foram resgatados por uma embarcação do Yacht Clube, o qual são feriados. No dia 17, pela manhã, iniciou-se as manobras para remoção da embarcação da laje, tendo sido finalizada às 16 horas e conduzida para o Yacht Clube. Depoimento uniforme ao resumo lido. No relatório, descrito no plano de salvamento da lancha, consta que a retirada do encalhe foi por meios controlados com os guinchos. Para evitar avarias, a embarcação foi utilizado o auxílio de uma estiva rampa de madeira para ela deslizar. Toda a manobra envolveu cuidados com a preservação do farol e do meio ambiente, e as ancoragens para a manobra foram efetuadas com correntes na rocha fora e dentro d'água. No início da operação, ocorreu às 22 horas do dia 16,
com a inspeção da embarcação e dos danos sofridos, concluindo no dia 17/6 e finalizando no dia às 16 horas do mesmo dia. Vale mencionar que o acidente acarretou ferimentos leves no condutor e a embarcação sofreu ruptura do casco na área da proa, avariada nas rabetas Longboard e Boreste, avaria no timão, joystick de manobra. A perícia consignou que o condutor é habilitado na categoria de arraiz amador. De acordo com o relato, ele ingeriu bebida alcoólica, mas não foi possível ser constatado o teor alcoólico devido à recusa do próprio em realizar teste etilômetro. Ainda conforme a perícia, a causa determinante foi a negligência do condutor da lancha ao não fazer os ajustes necessários no seu equipamento de GPS antes de iniciar o deslocamento, bem como imprudência ao ingerir bebida alcoólica e conduzir embarcação e fazer ajustes no aparelho do GPS durante o deslocamento. Essa foi a mesma conclusão do encarregado e o fundamento da representação da douta Procuradoria com foco no artigo 14A da nossa lei. Citado, o representado foi regularmente defendido. A prova alega que a prova documental produzida não apontou qualquer sinal de embriaguez do peticionário, isto é, a ficha de atendimento ambulatorial do Pronto-Socorro Municipal de Ilhabela aponta de forma expressa que o peticionário estava consciente e orientado em tempo e espaço, sem perda de força motora e hidratado. Inclusive, as pessoas que tiveram contato com o peticionário logo após o acidente, quais sejam Hugo e Potiguara, ambos funcionários do iate, bem como o senhor Luiz, vizinho do peticionário, que poderão confirmar que ele não apresentava qualquer sinal de alteração psicomotora, estava consciente e em plena condição de conduzir a embarcação. Além disso, considerando ter transferido cerca de 6 horas entre a hora do almoço, onde ingeriu as latinhas de cerveja, e o pôr do sol, horário do evento, sequer é possível se sustentar que o peticionário ainda estivesse sobre qualquer influência do álcool, uma vez que o tempo médio necessário para um indivíduo de meia idade eliminar e oxidar o álcool ingerido em cerca de 3 a 3 horas e meia. Citado, o representado alegou ainda mais que não há qualquer indício mínimo que permita a realização de uma constatação direta ou indireta de eventual embriaguez. Diante do exposto, imperioso seja afastada a acusação de negligência e imprudência por uso de bebida alcoólica, ainda que o peticionário tenha admitido ter ingerido 2 latinhas de cerveja no dia dos fatos, requerendo, portanto, que o mesmo seja exculpado. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. A palavra com a senhora representante da PEN, a senhora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, a foto ora exibida já ilustra a conduta negligente do representado. Por esta razão, esta Procuradoria promove pela responsabilização do senhor Paulo de Toledo, isto porque restou caracterizada a falta de vigilância, eis que, mesmo sendo habilitado, foi negligente e imprudente ao decidir conduzir sua embarcação em período com pouca luminosidade natural, após fazer uso de bebida alcoólica, aliado ao fato de se distrair ao ajustar o GPS da lancha enquanto navegava, o que resultou na colisão com a laje dos Moleques, local devidamente cartografado. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 14, alineado da Lei 2180 de 54. Palavra com o senhor desembargador, relator Marcelo Davi, para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante da colisão foi o erro de navegação do condutor representado. A unanimidade da prova produzida no inquérito e o próprio depoimento do acusado demonstram que a navegação iniciou-se em período noturno, com pouca visibilidade, sem que houvesse o necessário ajuste do GPS, assim como houve o reconhecimento de consumo de bebida alcoólica antes da derrota.
A perícia consignou que o condutor é habilitado na categoria de arraso amador e, de acordo com seu próprio relato, ingeriu bebida alcoólica, mas não foi possível ser constatado o teor alcoólico devido à recusa do mesmo em realizar o teste etilômetro. Ainda conforme a perícia, a causa determinante foi a negligência do condutor ao não fazer os ajustes necessários no seu equipamento de GPS antes de iniciar o deslocamento, bem como a imprudência ingerir bebida alcoólica e conduzir embarcação e fazer ajustes no aparelho durante o deslocamento, culminando a colisão. Foi essa a mesma conclusão do encarregado do inquérito. Diante do exposto, e tendo-se em vista que os argumentos da defesa não foram capazes de afastar a acusação, mas devem ser usados como circunstâncias atenuantes, até porque o representado foi o único prejudicado pela colisão. Ele sofreu pequenas lesões e teve o prejuízo econômico, deve ser julgado integralmente procedente à representação. Aberta para discussão. Não uma discussão, mas só uma observação, né? A douta procuradora foi extremamente hábil em postar a foto. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então... Terminada a fase de discussão, a palavra segue com o desembargador relator, Marcelo Davi, para apresentar seu voto. Colisão de lancha com pedras, com danos materiais, erro de navegação, julgar acidente da navegação, previsto no artigo 14A da nossa lei, como decorrente da imperícia do representado, condenando a pena de multa de 3.000 FIA e o pagamento das custas processuais, na forma do artigo 121.7 da nossa lei. De acordo. Pediu a segunda turma do Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 37.327/2023. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de multa de 3.000 FII e ao pagamento das custas processuais. Processo número 38.577/2025. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Ismael Alves de Oliveira, responsável pela moto aquática, advogada doutora Débora Cristina Lages de Brito. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar o seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, no dia 20 de novembro de 2024, ocorreu a queda na água e ferimentos de um ocupante de uma moto aquática, Malu, no lago do condomínio Pacu, 7 Lagoas, Minas Gerais. No inquérito, realizado pela autoridade marítima local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Consta que no dia do evento, a Polícia Militar entrou em contato com a capitania para relatar um acidente ocorrido no lago. Segundo as informações obtidas pelo registro de evento de defesa social, uma adolescente de 13 anos estava conduzindo uma moto aquática, a Malu, quando perdeu o controle da embarcação e caiu na água, juntamente com o passageiro Tiago. Ao perceber que Tiago não sabia nadar, um morador do condomínio pulou no lago para auxiliá-lo. Tiago foi retirado na água, queixando-se de fortes dores no ombro. Devido às dores, foi levado à UPA de 7 Lagoas pelo pai do adolescente. Cabe mencionar que o condutor e o passageiro não eram habilitados. Segundo relatos, a vítima, o condutor da embarcação, utilizavam colete salva-vidas. Não há registro de danos materiais ou pessoais. No depoimento, Ismael Neto, responsável pela embarcação e pai do menor, relatou que presenciou o acidente da varanda de sua casa com vista para o lago, que permitiu que seu filho, menor de idade, conduzisse a moto aquática, com Tiago como passageiro, que durante a condução, Tiago caiu na água devido a uma manobra feita pelo menor. Seu filho não é habilitado para conduzi-lo, que as condições climáticas eram boas, que ambos utilizavam colete salva-vidas, que não houve danos materiais ou pessoais, que assumiu a responsabilidade pelo acidente e declarou que a melhor forma de evitar teria sido não permitir que o filho conduzisse a embarcação. No laudo de exame pericial, os peritos concluíram que a causa determinante foi a imperícia decorrente de falta de habilitação do condutor. O encarregado, no mesmo sentido,
A mesma forma, a PEN ofertou representação em face do indiciado, conforme no artigo 15E da nossa lei. Citado, foi regularmente defendido. A defesa alega que, quanto às declarações atribuídas ao defendente, é necessário cuidado hermenêutico. O fato de ter sido registrado que ele reconheceu retrospectivamente que o acidente poderia ter sido evitado se não tivesse permitido a condução pelo menor, não equivale à aceitação irrestrita de toda a moldura jurídica sancionatória atribuída pela PEN. Juízo posterior de prudência, autocrítica, circunstancial ou arrependimento não substitui o dever do tribunal examinar tecnicamente a exata medida da conduta, a efetiva extensão do risco criado e a adequada proporcionalidade da resposta jurisdicional. O que se tem em vigor é quadro em que o eventual censura à permissão de condução por menor não habilitado deve ser apreciada nos estritos contornos do caso concreto. E esses contornos são claros: a embarcação em bom estado de conservação, a ausência de excesso de lotação, boas condições climáticas, utilização de coletes salva-vidas, ausência de danos materiais e ausência de danos pessoais constatados pela perícia. Essas circunstâncias não excluem a análise do episódio, mas impedem a exacerbação de sua gravidade jurídica e vedam tratamento sancionatório desconectado da real extensão do fato. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida. É o relatório. A palavra com a senhora representante da PEN, a procuradora, senhora. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria entende que o senhor Ismael, na qualidade de responsável pela moto aquática, agiu com imprudência ao ceder a condução da embarcação à pessoa não habilitada, sem considerar os riscos envolvidos, permitindo que seu filho menor de idade conduzisse moto aquática, expondo a risco a incolumidade física do menor condutor, como também do passageiro que se encontrava na embarcação, e o que culminou na sua queda na água. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E, da Lei 2180, de 54. Palavra para o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante do fato da navegação, caracterizado como queda na água e ferimentos em passageiros de moto aquática, foi o erro de manobra do condutor menor de idade inabilitado. O conjunto probatório não deixou qualquer dúvida sobre a responsabilidade do proprietário da moto aquática representado, visto ele próprio reconhecer que permitiu o uso da embarcação pelo filho adolescente inabilitado, assumindo o risco de um grave acidente. O laudo de exame pericial, os peritos concluíram que a causa determinante foi a imperícia decorrente da falta de habilitação. Essa foi a mesma conclusão do encarregado do inquérito. Diante do exposto, e tendo-se em vista que a defesa não foi capaz de rechaçar as acusações da PEN, deve ser julgada integralmente procedente a representação, condenando o representado devido às suas condutas imprudentes e negligentes. Aberta para discussão. Se o menor tivesse falecido, ainda teríamos que conceder o 143 para esse proprietário da moto aquática. Então, vou aguardar a dosimetria da pena do relator para concordar ou me manifestar ao contrário. Eu sugeri 5.000 FII. Nega. Eu deixei a aquática ali. Para ficar registrado nos autos, né? É aquela propaganda governamental antiga, né? Não faça do seu carro uma arma, né? Ele, literalmente fez da moto aquática uma arma. Poderia ter matado o menor, no caso seria o filho dele, né? Acompanhando o desembargador Marcelo nessa multa, também tem um caso aqui, tem certos casos aqui que a gente dá a multa máxima. Só que se a gente ficar dando multa máxima para todos os casos que aparecerem,
ter sempre um caso posterior que vai ser mais grave que o anterior e a gente já deu a multa máxima, né? Acho que a gente deve sempre pesar individualmente a valoração da multa. Sei quais foram os motivos de levar Talvez por isso... Assim, eu acho que a gente tem muita dificuldade disso, porque a multa máxima já é ridiculamente pequena, né? Igual a gente discutiu o processo anterior, né? Um terminal como o que a gente condenou, uma multa de 10 mil FII, nada é exatamente a mesma coisa, né? Aí a multa de 5 para 10, então assim, essa discussão é difícil justamente pelo o fato da multa não permitir essa valoração. Concordo que deveria existir uma proporcionalidade. Olha, casos em que aconteceu isso, mas a pessoa morreu. Só que não tem, porque o espectro é tão pequeno, né, que a gente não consegue fazer essa dosagem, né? Tem que ser caso a caso mesmo e tentar equilibrar. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar o seu voto. Queda de passageiro e condutor na água com ferimentos no primeiro, erro de manobra, erro de navegação, erro de manobra, julgar o fato da navegação previsto no artigo 15E da nossa lei como decorrente de imprudência e negligência do representado, condenando a pena de multa de 5 mil FII e o pagamento das custas processuais na forma do artigo 121.7 da nossa lei. Demais desembargadores. De acordo. Decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 38.577/2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de multa de 5 mil FII e ao pagamento das custas processuais. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Palavra aberta aos senhores desembargadores. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, declaro encerrada a presente sessão.